Olá! Na nossa viagem a bordo do veleiro Bikini pelo Mediterrâneo, finalmente nós chegamos no porto de Marseille. O porto de Marseille é um porto que é o coração da cidade, o centro de Marseille. Tudo acontece ali em volta. Os bares, restaurantes, museus, hotéis, tudo que acontece é no Vieux-Port de Marseille. E Marseille é uma cidade assim, muito importante da França. Ela é uma das cidades mais antigas ali do Mediterrâneo, a mais antiga francesa. Tem indícios da presença do homem em Marseille desde a pré-história. Outra coisa que eu acho importante em Marseille é que o hino nacional francês, a Marseillaise, como o nome já diz, era uma música de Marseille, uma música que eles cantavam quando estavam marchando e que depois se transformou no hino nacional francês, que é sem dúvida nenhuma o hino nacional mais popular no mundo inteiro. E Marseille sempre teve fama de ser uma cidade de resistência, uma cidade revolucionária, sempre contra o governo central lá da capital, Paris. Mas o que mais me chocou mesmo nessa visita esse ano que eu fiz a Marseille foi que assim, eu já tinha ouvido falar que atualmente Marseille tem mais árabes do que franceses. Eu até pensei que isso fosse um pouco de exagero, porque há 30 anos atrás, a primeira vez que eu conheci Marseille, já era uma cidade que tinha muitos árabes, né? Uma cidade que é porto, que está justo ali na frente dos países da África do Norte, que a França colonizava. Então eu pensei que fosse um pouco de exagero, mas esse ano, chegando lá, eu posso dizer que realmente Marseille ela está tomada pelos árabes. Por certos momentos, assim, eu me sentia num país árabe, né? Por exemplo, os cafés cheios só com homens sentados, isso é uma característica da cultura árabe, né? A vida social é só para os homens. Outra coisa é sujeira nas ruas, impressionante. Isso, gente, não é uma crítica, né? É apenas uma constatação, uma observação. A gente sabe que em muitos países árabes não existe coleta de lixo nas ruas, a gente anda chutando os lixos. Então Marseille é assim, aquele misto, né, de França com país árabe. Mas o mais louco mesmo que eu acho, que eu fico pensando, é assim, eu fico refletindo como os franceses são orgulhosos da cultura deles, da língua deles. O movimento da francofonia está aí pelo mundo inteiro. Então, como eles devem se sentir, né, vendo todos aqueles árabes ocupando a cidade, e eles têm o costume de falar em árabe entre eles. Então, você vai andando e ouvindo muito mais árabe do que francês em Marseille. É muito louco. Mas solta aí as imagens, Fernando. Vamos ver hoje um pouco, começando pelo Porto de Marseille. Na entrada do Porto de Marseille está ancorado esse barco, esse trimarã, o Sea Shepherd, famoso barco ativista contra a matança das baleias no mundo. Esse barco ele é muito importante, ele está aí para ser consertado e a gente vai entrando então no Porto de Marseille a bordo do veleiro Bikini, esse porto que é um exemplo, né, para o mundo inteiro de revigoração. Porque o Porto de Marseille é um porto importantíssimo da França e hoje em dia ele está assim, bonito, clean, com esses monumentos incríveis, esse museu super moderno, museu contemporâneo. Essa igreja antigamente ela era completamente abafada, não se via de tantos minhocões e viadutos que havia nessa região. Eles destruíram tudo, construíram esse museu fantástico. E hoje em dia o Porto é outra coisa. Como tem acontecido, né, aqui no Brasil, Buenos Aires, no Rio de Janeiro, muitos lugares, eles também estão revigorando essa zona portuária. E esse Porto de Marseille, então, é um porto super famoso, um dos principais da Europa, né? O principal, sem dúvida nenhuma, aí do Mediterrâneo. Na verdade, hoje em dia, ele funciona como marinas particulares, né? Cada bloco desses daí tem um dono onde a gente ancora o barco e paga uma diária. Esse porto, ele movimenta, né, 100 toneladas de carga por ano, sendo que 60% são de petróleo, né? Teve muitas greves nesse porto também. A gente sabe que a França é o primeiro país a fazer greve no mundo. E é um porto muito movimentado, aí a gente está atracando, a atracagem às vezes é mais complicada, né? Os lugares nessa época do ano, no verão,
aí está super lotado, e no porto tem essa estrutura incrível, eles fizeram esse abrigo aí para se abrigar do sol, com esse espelho em cima, então ficou essa coisa bacana, né, que todo mundo quer fotografar, ficou muito interessante. Marselha, antigamente, ela era conhecida como Focéia, depois como Massália, Massília. Ela é a segunda mais populosa cidade da França, também a mais antiga cidade francesa, localizada aí na Provence, e é também o maior porto comercial do país. A população municipal da cidade é de 852 mil habitantes. Marseille é a capital do estado da Provence-Alpes-Côte d'Azur e também dessa região aí do Rhône. No século VII a.C., Marselha foi povoada pelos gregos, depois passou pelo domínio romano, e Marseille é um nome grego, né? E tem várias teorias para explicar a origem desse nome. Como sempre, né, esses nomes muito antigos, é difícil a gente saber exato. Aí o biquíni ancorado, a gente sai, faz um reconhecimento da cidade, volta, é tudo muito tranquilo quando o porto assim no centro da cidade. Essa escadaria foi construída agora no século XX, essa aí é a estação de trem também muito famosa que liga Marseille a todo o resto da Europa. E essa escadaria ela foi construída, né, como assim, quando eles estavam numa fase boa de desenvolvimento, né, a cidade. E a noite da cidade aí é muito agitada, tudo se concentra em volta desse porto, né, os principais restaurantes, hotéis, bares, boates, tudo em volta do porto. O porto é muito movimentado. Aí na Europa eles têm esse costume, né, de sair à noite. E como tem muito árabe em Marseille também, as noites aí são agitadas, né? Um barulho a gente ouve do barco até a alta madrugada. Muitos fogos, artifícios, os monumentos principais também estão aí. E tem muitos barcos, né, de todas as partes do mundo. Esse é um porto muito badalado. Aí a gente está subindo então para a igreja Notre-Dame de la Garde, né? Essa famosa igreja, essa estátua em cima, ela é toda coberta de folhas de ouro, ela tem 53 metros de altura. Essa igreja, essa basílica, né, Nossa Senhora da Guarda, ela foi construída de 1855 a 1870 pelo famoso arquiteto Jacques-Henri Speridier. E ela está a 162 metros acima do nível do mar, o que permite essa vista magnífica de toda Marseille. A França está em estado de guerra, com todos esses últimos terrorismos que a gente tem visto. Então, aonde tem aglomeração de pessoas, turistas, a gente vê os soldados franceses por toda parte. É um momento histórico, né, que a gente está vivendo, todos esses atentados, né, lá em Paris, né, o Charlie Hebdo, depois agora esse ano em Nice, né, no 14 de juillet, aquele atentado horroroso que matou também quase 100 pessoas, feriu centenas. Então tem esse clima ainda dos soldados por todo lugar. Essa aí então é a igreja Nossa Senhora de la Guarde, né? Notre-Dame de la Garde, famosa, né? Como todas as igrejas hoje em dia, assim, virou tipo um museu, né? Tem os fiéis, lógico, as pessoas, os católicos. A França não é um país muito católico, nem muito longe do Brasil ou mesmo da Itália, na Europa, mas mesmo assim eu acho que as pessoas... esse dia aí era um feriado, né? Essa missa aí estava bem cheia, a igreja, e uma ostentação, né, impressionante, né? Chega a impressionar ver todo esse luxo e riqueza da igreja católica, e essas igrejas, a tendência delas mesmo é virar museus, né? Eu, pelo menos, que não frequento igreja, mas a gente entra para ver tudo isso, né? Para admirar, né? Muita obra de arte, muita coisa bonita para se ver. As diversas escavações feitas aí nessa região de Marseille mostraram que a presença humana aí é contínua desde a pré-história. Diversos achados, estudos arqueológicos de diferentes assentamentos podem ser comprovados nos museus aí da cidade, e pinturas rupestres em cavernas
foram encontradas aí desde a era paleolítica, datados de 27 a 19 mil anos antes de Cristo, atestando então a presença do homem aí há 30 mil anos. Foram feitas escavações também no centro da cidade aí de Marselha, na colina São Carlos, né, que é um lugar bem aí no centro. E essas ruínas, elas eram de moradias e construções de tijolo, barro, terra modelada desde o período neolítico. E essa técnica de construção de 6.000 anos antes de Cristo, ela veio confirmar uma tese importante sobre a propagação da cultura neolítica através da migração de povos do Oriente Médio através do Mediterrâneo. A lenda mais aceita da fundação da cidade de Marseille é que ela foi um porto, né, comercial desde 6.000 anos antes de Cristo. E desde a antiguidade, Marseille já era um porto grego de referência na Europa Ocidental. Devido ao porto, né, a grande importância desse porto, ela se desenvolveu muito rapidamente. O número de habitantes, logo ela atingiu a categoria de polis, né, que é a cidade-estado, né, como eram antigamente as cidades gregas. E nessa época esse porto, ele comercializava bens manufaturados, escravos e particularmente o vinho, cuja elaboração e cultura em Marseille remonta ao século VI a.C., né? As mais antigas descobertas de substrato de vinicultura da França foi aí em Marseille. Logo aí do lado então do porto está o mercado, né? Todo esse movimento. A gente vê pessoas aí, etnias de todas as partes do mundo. Marseille, ela teve também que se aliar aos romanos, né, para se proteger dos celtas, etruscos, cartagineses, né, o povo aí da região, nas disputas aí por esses lugares. Desse porto aí saem os ferryboats, os barcos, para todas as ilhas ali perto, é cheio de ilhas. Tem o arquipélago do Hierro, por exemplo, que é super importante. Ali na frente a gente está vendo aquela ilha de If, é uma ilha super importante, famosa porque ali ficou preso o Conde de Monte Cristo. Aí tem um monte de história, o Sea Shepherd de novo, né, esse trimarã bárbaro, que era, como eu disse no começo das imagens, que lutava lá contra os matadores de baleia, né, nos mares do norte, na Antártica, um barco muito famoso. Todos os monumentos importantes ficam aí nessa região aí do porto, né, que é a região mais importante de Marseille. Todos esses monumentos, eles foram construídos para além dos anos 1800, né, 1800, 1900, quando a cidade começou a se desenvolver realmente. De acordo com a tradição católica, Maria Madalena, ela começou aí em Marseille a divulgação dela da Igreja Católica. E no século IX, Marseille sofreu muito no seu desenvolvimento. Foi um período de guerras por controle dos territórios ali de perto, né, os carolíngios, visigodos. Depois a pirataria também afetou muito o desenvolvimento da cidade. As águas aí são mais ou menos tranquilas, né? A gente vê ali os barcos navegando tranquilamente. Em 1348, a cidade, como porto que era, foi um dos focos de penetração na Europa da peste bubônica, que devastou a cidade. A epidemia matou, gente, imagina, 15.000 dos 25.000 habitantes da cidade. Imagina, mais da metade foi morta. Nessa época, ela ficou muito fragilizada, né, a cidade, com esse desastre demográfico. Foi atacada e saqueada 3 dias por Afonso de Aragão, que queria dominar ali o sul da Itália. Que nessa época, né, a Itália não era ainda unificada, a Itália só se unificou em 1961, era tudo reinos. Então essa parte da França pertencia à Itália, né? Era Itália, França, não era muito determinado. Depois disso, a cidade foi muito fortificada, ela foi a cidade mais fortificada da França depois de Paris, foi usada como base marítima estratégica
com reconquista do reino da Sicília, e em 1481 ela já tinha florescido e se juntou então à França. Mas sempre Marseille foi assim famosa por ser um lugar de muita revolução, né? O povo eles eram assim sempre contra o governo de Paris. Aí a gente vê os imigrantes, né? Os bairros, é impressionante nesses bairros, assim parece que a gente está no país árabe, né? A gente vê ali as mulheres, os cafés, né? Só mais com os homens, como é o costume deles. Essa arquitetura de Marseille é incrível, olha só homens sentados nos bares. Isso aí eu me senti ali como se estivesse num país árabe, né? A maneira deles se cumprimentarem e falam o árabe pela rua, é o idioma que a gente mais escuta pela rua, apesar de Marseille ser um lugar muito turístico, né? Muita gente visita. E em 1792, quando teve a Revolução Francesa, 500 voluntários marcharam de Paris para defender o governo revolucionário, marcharam de Marseille para Paris. E na marcha que eles iam fazer, eles iam cantando uma canção que passou a ser conhecida como a Marseillaise e se tornou então o hino nacional, né, francês, tão famoso. E aí a gente está vendo manifestações, esse aí é o povo do Kurdistão, né, que aí em Marseille tem muitos imigrantes, né? É a terceira maior comunidade judaica da Europa, tem muitos armênios, italianos, mas sem dúvida nenhuma, hoje em dia o que se destaca, o que a gente mais vê são os árabes, né? Com todas essas polêmicas que está tendo do burkini, né? Eles querem ainda continuar andando de véus pelas cidades, mas é uma cidade muito linda, que vale a pena ser visitada, e hoje em dia isso aí é um atrativo ali do porto, né? Não há quem não passe ali, que nem olhe para cima. Essa roda gigante também começa a funcionar à tarde, à noite, fica toda iluminada, muito linda. Ali os ferries, né, saindo do Vieux-Port para as ilhas, né, para o arquipélago de Hyères, que é lindíssimo. Na frente de Marseille, essa cidade agitada, tão cosmopolita, ali de repente você chega a um lugar bucólico, ilhas quase desertas. É isso aí, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de Marseille. Continuem ligados aqui no Viajando com Biquíni, que nas próximas semanas nós vamos continuar nossas viagens por lugares inéditos, incríveis. Um beijo bem grande, até a próxima quinta-feira. Tchau!